Pois é, pessoal, hoje eu vou reagir a um vídeo do youtuber chamado Mateus505. E por que esse vídeo me despertou interesse? Porque eu recebi uma notificação do Putones e aparentemente ele também reagiu a esse vídeo. E o vídeo de react do Putones está com mais de 100 mil visualizações. Ou seja, se isso não for um sinal, eu não sei o que é. Provavelmente esse é um vídeo bem bacana. E como se trata de Felca, talvez eu tenha algumas informações para acrescentar. Então vamos seguir o fluxo e ver qual que é desse vídeo. Lembrando, se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, o link tá na descrição, beleza? Ah, é claro, não posso esquecer. James, puxa a vinheta pra gente. Bom dia, Vietnã. Meu nome é Mateus505, dono orgulhoso de uma Brasília. Foi Deus que me deu. Ao que tudo indica, a caixa de Pandora foi aberta no início de 2026. E uma energia maligna tomou conta do mundo. Estados Unidos, Netanyahu, Rian SP, Vorcaro, Tirulipa, Sabor Energético, o filho da minha ex-mulher nasceu. Cara, eu odeio Tirulipa. Puta que pariu, só de ver a foto dele o meu dia já foi pro saco. Sendo com a minha cara. Mas não precisamos nos preocupar, porque para todos esses problemas existe um salvador. Felca. Talvez ele seja o mais próximo de um deus na Terra que nós temos hoje em dia. Ele é idolatrado, tem 100 metros de altura e é feito de ouro maciço. E assim como tem um cabelão. Como fazem com um deus, as pessoas começaram a pedir ajuda pro Felca. Por um bom tempo, se você abrisse qualquer post no Instagram sobre algum problema do país, um dos comentários mais curtidos sempre seria o de alguém dizendo: o Felca devia fazer um vídeo sobre isso. Pra mim é compreensível ele ser tratado assim, porque a gente mora no Brasil, o país em que uma mulher que recusou trocar de assento com uma criança chorando no avião virou heroína nacional. Imagina como iam tratar o responsável por prender o Pedire da Paraíba. É óbvio que ia ser idolatrado. As pessoas gostam tanto do Felca que ele pontua bem alto na escala de merda. A escala de merda é uma teoria minha. Não, pera aí. Isso é real? Obrigado, Felca? Não. Não é possível isso. As pessoas gostam tanto do Felca que ele pontua bem alto na escala de merda. A escala de merda é uma teoria minha de que o tanto de merda que você pode fazer e as pessoas relevarem é diretamente equivalente ao quanto as pessoas gostam de você. É por isso que quando o Brino plagiou o Balela, ele virou embaixador do PlayStation Brasil. E quando... Nossa, cara, esse caso do Brino foi bizarro também. Ele simplesmente plagiou um vídeo do Balela e foda-se. E no final das contas empurrou toda a responsabilidade nas costas do editor. Todo o pessoal do Balela puto com o Brino e ele solta: calma, pessoal, fiquem tranquilos. Eu já conversei com o editor, tá tudo certo. E na cabeça dele, essas palavras foram o suficiente. Quando eu abri um negócio de telemarketing, eu estava formando quadrilha. Atualmente, o povo da internet é bem chato com qualquer crítica ao Felca, porque eles acham que tem um argumento supremo. Por que você critica alguém que luta contra a pedofilia? Mas esse argumento levianiza toda a situação. Caralho, como assim? Quem não critica a pedofilia? Seguindo essa lógica, a gente não pode criticar 90% dos habitantes terrestres. Você critica a pedofilia? Parabéns. Você acaba de garantir um campo de força que impede as outras pessoas de te criticarem. É genial. Uma causa tão importante quanto a luta contra a pedofilia jamais devia ser usada como escudo moral para tornar uma pessoa imune a críticas. Quando você fala isso, você não tá defendendo a luta contra a pedofilia. Você tá defendendo um milionário de 28 anos. Mas claro que por maior que seja a sua pontuação na escala, você ainda não é intocável. Tem coisas que se você fizer, você jamais vai conseguir recuperar a sua reputação. Não é como se você pudesse ficar bêbado e chamar sua namorada de puta em live pra internet toda ver, por exemplo. Pois é. Felca se perdeu no personagem. Ou você me ajuda ou você é minha inimiga. Me fala como abre live. Ô sua puta, como abre live. Me ajuda a abrir live. Se eu fechar live, os caras vão me cancelar. Estão me chamando de machista por sua causa. Você tá me fudendo. Nossa. Só pra explicar, ele tá dizendo que vão cancelar ele porque ele foi machista. E ele foi machista porque chamou ela de puta. Mas ele só chama ela de puta porque ela não explicou como abre live. Então, de certa forma, a culpa é toda dela. Se por... Caralho, não tem escapatória. Não tem como ganhar do Felca. Por um milagre, você não sabe do que eu tô falando, quando o Felca tinha 24 anos, em 2022, ele ficou bêbado, abriu uma live, teve problemas técnicos e como a namorada dele na época era quem cuidava da parte técnica, ele começou a xingá-la dizendo que tudo tava dando errado por culpa dela, que ela era uma puta e ela começou a chorar. Tá saindo áudio na sua live, estão falando aqui. Ô sua puta, como que eu abro minha live? Como que eu abro? Esse não é o foco principal do vídeo, mas é importante para tudo que eu vou dizer a seguir
e diretamente importante para 2 tópicos: a reação do Felca com essa situação e a do público. Se você é fã do Felca, eu entendo como é fácil achar uma desculpa para essa situação. Foi anos atrás, ele não é assim normalmente, é só briga de casal, já tá tudo resolvido, ele tava bêbado. Esse argumento do ele tava bêbado, inclusive, não serve pra nada, porque ele mesmo já disse que isso não é desculpa. Eu entendo esse pensamento, porque quando uma pessoa que você gosta faz merda, é muito difícil não relevar devido a todo o carinho que você sente por ela. Por isso eu tenho uma dinâmica para facilitar o julgamento quando algo assim acontece. É uma dinâmica chamada "e se fosse o Monark?". Se fosse o Monark dizendo tudo isso, ele seria preso, porque isso já aconteceu. Eu acho que seria morto. Ele foi condenado a 2 meses de cadeia porque chamou um gordo de gordola. Ele foi preso por falar a verdade. Imagina chamando uma mulher de puta ao vivo, a namorada, a mulher que ele devia fazer juras de amor e proteger. Eu acho que ele já fez pior. Eu não tô dizendo que o Felca devia ser preso. Acho que do jeito que tá já é o correto. Ou você se sente confortável pra assistir uma pessoa acabar de fazer isso, ou não. Eu não me sinto nem um pouco. É meio controverso e bem hipócrita da minha parte, mas pra mim é muito mais fácil separar o Kanye West do Graduation do que um influencer dos vídeos dele. Porque o influencer, nos vídeos dele, ele é ele mesmo. Pode dizer o quanto quiser que é um personagem, desculpa, não é. E também Não é um personagem, não tem como. E sobre essa questão da briga do Felca com a ex-namorada dele, na época, sinceramente, eu não dei tanta importância pra isso. Porque, primeiro, eu nunca acompanhei o Felca, eu sempre achei o conteúdo dele uma bosta. E segundo, esse tipo de discussão não é tão incomum na internet. Quando eu vi essa cena, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, tá? O Felca é um arrombado. Eu não gostava dele pelo conteúdo, e aí depois que eu fiquei sabendo da história, eu comecei a gostar menos ainda. E eu fiquei pensando qual seria a reação da garota. Porque, na minha concepção, se ela continuasse com ele, aí o erro seria dela. Porque uma garota que se sujeita a isso, pelo amor de Deus. Bom, vamos continuar. o Kanye West fez Flashing Lights. O Felca testou a base da Virgínia. Se mesmo assim você ainda não conseguir enxergar nenhum problema, eu tenho uma outra dinâmica. E essa eu não gosto porque me ataca pessoalmente. Mas pra casos extremos tem que ser feita. E se fosse o Felipe Neto? Se o Felipe Neto fizesse essa live, eu acho sensato presumir que ele seria esquartejado em praça pública. O tanto de vídeo que ia sair no YouTube sobre isso. Uma vez o Felipe Neto pediu para as crianças falarem para os pais delas se inscreverem no canal dele. E eu fiz um vídeo comparando ele com Hitler. Mas como foi o Felca, os poucos vídeos que saíram nem tomavam partido. Eles contavam o que aconteceu e diziam, complicado isso aí, né? Qual é a sua opinião, telespectador? Porque youtuber é covarde. Ninguém quer ser polêmico de verdade. Ninguém quer expressar uma opinião que possa dividir a audiência. Bom, no meu caso, eu não acompanhava o Felca, mas, repetindo, quando eu me deparei com essa briga, eu achei bobo. Eu achei que ele foi um filho da puta e só. Bom, eu não me lembro muito bem como foi o posicionamento das pessoas na época. Eu lembro de alguns vídeos de teorias, onde o pessoal especulava que ele tinha traído. Eu lembro de algum outro vídeo dizendo que ele era tóxico, alguma coisa assim. Realmente foi um episódio que não marcou a minha mente. Mas honestamente, na época, eu talvez não tenha criticado de uma forma um pouco mais afiada, porque, como eu falei, eu achei bobo. Foi sim uma atitude de filho da puta, mas, ao mesmo tempo, foi uma briga que não chamou tanto a minha atenção. O acontecimento em si foi bobo. Talvez tenha sido um assunto que despertou mais a atenção das pessoas, porque envolveu o Felca. E o Felca sempre foi um criador de conteúdo gigante na plataforma. Qualquer coisinha já fazia um barulhão. Só que, como eu falei, na minha concepção, não foi um assunto tão pesado assim. Foi um cara que ficou bêbado e tratou a namorada igual lixo na internet, chamando ela de puta. E do outro lado tinha o carona do Ted transando com várias mulheres em pleno trânsito de São Paulo. E sim, isso aconteceu de forma literal. Eu não lembro se o carona do Ted estava acontecendo em paralelo, mas bem provavelmente outras coisas mais relevantes e mais perturbadoras estavam acontecendo em sequência. Estava acontecendo junto. Bom, é isso que eu lembro. A opinião sempre tem que ser a da maioria. Mas parando de falar de cenários hipotéticos, vamos falar do cenário real. Uma coisa que muita gente parece não saber, porque nunca comentam sobre isso quando falam do caso, é que ele aparentemente descobriu como abre live e abriu uma outra depois de tudo isso. E não é essa que ele abriu sóbrio, de cara limpa, com tudo calculado no dia seguinte, não. É uma que ele abriu logo após o ocorrido. E não tem outro termo pra usar aqui, a não ser de que essa live foi uma contenção de danos. Aqui que eu queria falar sobre a reação dele após tudo isso. E a reação foi mudar da água pro vinho. Eu não lembro ele disso. gritando, todo machão, mas nessa ele fala sereno, devagar, com uma voz de choro. Pessoal da live. Ele fala pro chat que ele tá mal, mas que vai ser forte e não vai chorar. Logo em seguida ele tá rindo com o chat. Eu não vou chorar, eu vou ser forte.
Mas chorar por quê? Caralho, ele tinha xingado a menina de puta. Instantaneamente recebeu uma resposta negativa do público. O fato dele ter falado que não vai chorar é por conta disso? Ou porque ele ofendeu a garota e percebeu isso em sequência? Estranho. Eduardo Bucetinha, velho. O maior objetivo dele nessa live era ligar pra namorada ao vivo e pedir desculpa ao vivo. Porque de acordo com ele, após a live, ela xingou ele e ele xingou ela também. Felca brigou com ela, briguei com ele. Ela me xingou um monte, eu xinguei ela também. A gente acabou brigando. Controlando a narrativa e omitindo a parte que ele acabou de chamar ela de puta. Caralho, ela me xingou, foda-se. Com todo respeito ao raciocínio do Felca, mas merecido pra caralho. Ele nem deveria ter falado que ela xingou ele. O certo seria ele dizer, olha, eu fui um bosta com ela, eu fui um lixo, um escroto, e ela não fez nada. Ela é completamente inocente na história, e o desgraçado sou eu. Apenas eu. Era isso que ele tinha que falar. Ô, sua puta! E o mais engraçado é quando o amigo dele tenta ajudar ele a se safar e fala, não, mas você ama ela, né? Ao invés de ele ir pro mais fácil, quer falar sim, eu amo, ele resolve falar isso aqui. Você ama, irmão? É, cara. É complicado. Caralho, não, mas ficou óbvio. A partir do momento que ele chamou ela de puta, ficou nítido que ele não amava. Não tem como você chamar sua parceira de puta, a não ser que você não ame ela. Quando ela finalmente atende, ele muda totalmente de voz. E é engraçado comparar essa voz dele, sabendo que tá ao vivo, com a voz dele sem saber que tá ao vivo. Mas eu tô sozinho, não tenho ninguém. Me ajuda, porra! Desculpa, meu. Fica comigo, meu. Ai, por favor. Nossa, cara, que sintético. Não tenho ninguém. Ou você me ajuda, ou você é minha inimiga. Porque eu não tô bem, eu tô alterado, meu. Eu tô bêbado, bebi, Ai, eu tô tadinho mal. dele. Olha, me ajuda, porra, eu tô mal, véi. E ela atendeu ele sem saber que ele tava ao vivo agora. Em certo momento ela parece falar algo muito pessoal, não dá pra escutar o que é. E aí ele avisa, ó, as pessoas estão te ouvindo. As pessoas estão te ouvindo. E ela começa a insistir pra ele desligar a live, mas ele não quer, ele quer resolver ali, com todo mundo vendo. Chegando até a mentir, as pessoas não estão te ouvindo. E ela fala, pô, mas você acabou de falar que estão. E a resposta dele é dizer, As pessoas não estão te ouvindo, meu. No dia 25 de maio, você tem uma aula. Cara, será que tem algum idiota que acreditou que isso que o Felca fez foi simplesmente pra limpar a imagem dele? Somente isso? Ou será que existem pessoas que chegaram na conclusão de que não, realmente ele tá preocupado com ela? Não, ele tá fazendo isso porque ele tá pensando somente nela. Não é que ele tá preocupado com a imagem dele. Não é que ele tá com medo de ser cancelado, não. Ele tá preocupado com ela, com o coraçãozinho dela. Conta outra. Você não tá tendo empatia. não precisa ter muita inteligência emocional pra entender o que tá acontecendo aqui. Outra preocupação dele nesse momento era apagar a live anterior, pra ninguém gravar o que aconteceu. E tava preocupado também em saber se alguém já gravou e postou em algum lugar. Ele nem disfarça muito, no meio do pedido de desculpa ele para e pergunta, o pessoal já fez clipe já, né? Me fudendo. O que eu posso dizer que eu vou tentar melhorar? E o pessoal fez clipe já, né? O Straxzone. Ou nem ele consegue disfarçar, ele tem um objetivo. E qual é esse objetivo? Limpar a imagem dele. E para conseguir limpar a imagem, ele precisa agir de uma determinada forma. Essa forma aí que ele tá tentando. Esse cara completamente preocupado com o coraçãozinho da ex-namorada, a pessoa que ele acabou de chamar de puta. Só que ele não consegue. Ele entra nesse personagem e imediatamente ele já sai. Parece aquela cena do Rodrigo Faro chorando. Vocês lembram daquele programa que anunciaram a morte do Gugu? Que o Rodrigo Faro se emocionou pra caramba, chorou, prestou homenagem, e aí durante esse momento que ele tava com o coração completamente quebrado, completamente emocionado, ele muda completamente o semblante dele. No meio da cena do choro, enquanto ele tá emocionado, ele abre o olhinho, pergunta, como é que tá a audiência aí, pessoal? Ah, tá legal, né? Beleza. O cara não se segura. É foda, cara. É inacreditável. O pessoal fez clipe já, me fuderam já. De novo jogando a culpa pra quem fez o clipe, e não nele que falou as coisas. A gente vai ver muito disso nesse vídeo. É então que o chat fala que já gravaram e que estão falando sobre isso no Twitter. Ele fica bem chateado, mas uma pessoa vem pro resgate e diz, deixa o Twitter pra lá só tem idiota. Depois outra fala, descansa, O que não é mentira. bebe uma água. Não queremos que ninguém mais te machuque por causa disso. Nos comentários dessa live gravada tem uma pessoa dizendo, se afasta dessas amizades. Ele era o errado e os fãs decidiram culpar o Twitter. Quem tá criticando as amizades dele. A Seita te apoia e te ama. Obrigado, Seita. Aceita a única coisa que eu tenho. Hoje aceita a única coisa que eu tenho. Ô, sua
Pois é, e agora que ele foi pra Globo, ele tacou o foda-se pra seita. Puta. Estão vendo como um influencer é tratado? Ele é tão presente na vida das pessoas que elas criam uma relação platônica com ele, um afeto incondicional, que fica impossível de perceber quando ele passa do ponto. E a culpa é sempre da situação, do contexto, da interpretação, mas nunca do influencer. E um ano depois disso, esse caso repercutiu de novo bastante no Twitter, porque os dois terminaram. E dessa vez repercutiu tanto. Caralho, um ano depois? Nossa, cara, na minha cabeça foi, tipo, 5 dias depois do acontecido. Que bizarro. Tanto que o Felca resolveu fazer um vídeo falando sobre isso. E aí teve gente falando, nossa, o Felca deu uma aula de como se pronunciar. Mas não é possível que a gente viu o mesmo vídeo. Ele estrategicamente começa mostrando que tem um monte de comentário de gente xingando ele. Mas dava pra fazer a mesma coisa com comentários de gente defendendo ele. Depois ele faz uma operação psicológica no nível da CIA, em que ele lê comentários do Twitter sobre isso e fica fazendo piada. Isso é literalmente uma tática política. Eles fazem piadas de assuntos graves, porque assim as pessoas acham a situação engraçada e perdem a sensibilidade com o assunto. Ele resolveu começar o vídeo assim, e daí ele começa a dar as justificativas. Na verdade existem várias e várias estratégicas políticas, né? Eu acredito que muitos criadores de conteúdo que dão opinião na internet, criticam coisas, às vezes acabam botando em prática uma estratégia sem saber que aquilo realmente é uma estratégia. Não é como se eles estivessem estudado pra fazer aquilo. Pelo menos eu acho. Posso estar sendo ingênuo pra caralho agora. Dele, fala que tudo foi resolvido, mas ele esquece de dizer que um dos grandes motivos pro término é que ele não defendeu ela dos hates que ela tomou por causa disso. Sim, é isso que você tá ouvindo. Hate? Ela sofreu hate por causa disso. E a justificativa que ele deu pra ela por não ter defendido ela dos hates é que ele sofreu muito com esse caso. Porque aquilo foi algo que ele não escolheu mostrar pro público. Foi algo... Caralho, ela sofreu hate? Como que alguém sofre hate depois de ser chamada de puta? Por quê? Qual que foi o erro dela? O erro dela foi falar pra ele não fazer live porque tava bêbado? Caralho, que monstro, né? O que aconteceu de ser mostrado. E por ele ser tão metódico e querer que tudo seja calculado, ele ficou muito triste. E aí não deu pra defender ela do hate. Quando eu não te defendi, eu acho que é porque eu sou metódico ao ponto de que tudo tem que ser calculado. É uma coisa que eu conversei muito com o Vande na época, porque eu sofri muito também com tudo que estava acontecendo. E a gente chegou na conclusão que era simplesmente porque fugiu do meu controle. Não era algo que eu dei para as pessoas verem. Era algo que aconteceu das pessoas. Caralho! Meu Deus! O cara, por escolha própria, resolveu beber. Ele chamou ela de puta, não foi eu. Ele fez todo o showzinho. E agora tá falando que isso tudo não estava no controle dele? Estava no controle de quem, então? Não, pera aí, Kyo. Mas ele estava sem controle, ele estava bêbado. Ah, pronto, então tá tudo certo. E o Felca não poderia pensar nisso antes de beber, né? Putz, não é que quando pessoas bebem, elas perdem o controle? Eu não acho que ele é burro o suficiente pra não chegar nessa conclusão. Então, só pelo fato da facilidade pra chegar nessa conclusão, ele é culpado. Se ele gosta de controle, era só não beber. Ah, Kyo, mas aí temos um outro problema. Ele é alcoólatra. Pois é, então temos um problemão mesmo. Porque quando ele fica puto, quando as coisas não estão no controle dele, e ele nunca tá no controle de nada porque fica bêbado sempre, porque não consegue não parar de beber, ele sempre vai tá puto, sempre vai tá fazendo coisa errada, sempre vai tá xingando as pessoas, aí fudeu. Pessoas verem. Depois vazaram um print dela dizendo que o relacionamento foi tóxico e a justificativa Caralho, não precisava nem vazar. dele nesse vídeo é dizer, eu não achei que foi tóxico não. Eu fiz coisa errada, mas ela fez coisa errada também. Pra ele, a culpa... Caralho, mano, eu não lembro de nada disso. Ele falou essa merda. Como eu falei, ele devia calar a boca só. Ele devia se pronunciar dizendo, ela é santa. Santa pra caralho. Eu fui o desgraçado. E pronto. É assim que deveria ser o pronunciamento de uma pessoa que chama outra de puta na internet por nada. Pelo menos é o que eu acho. Se o Felca não acha isso e você aí também não acha, vai tá tudo bem também. A culpa nunca é dele, a culpa é sempre de alguma outra coisa que forçou ele a agir dessa maneira. Ele é fisicamente incapaz de assumir responsabilidade de um erro. Não, ele até assume o erro, mas aí outra pessoa precisa estar errada também. Ele nunca vai assumir a maior parte do erro, não vai. Esse é o ponto. Sem culpar as circunstâncias, o ambiente, o contexto. A defesa dele pra chamar ela de puta é eu só chamei uma vez. E tem uma frase nesse vídeo que me irritou tanto. Caramba. Ele diz, não precisa me defender do cancelamento. Porque pra quem já sofreu bullying... Cara, que cancelamento, mano. Que cancelamento. Vai se fuder, mano. Porra.
O cancelamento não é nada. Cancelado foi o Nicolás Maduro. Ele foi cancelado. Primeiro ponto, me irrita tanto quando alguém diz que foi cancelado, enquanto ainda tem uma plataforma Caralho! gigantesca. Nem o Léo Lins é cancelado de Exatamente. verdade. Todo show que ele faz esgota os ingressos. Isso não é cancelamento. Cancelamento é o que aconteceu com o Monark. Ele foi cancelado, o Monark foi exilado. A galera odiava tanto ele que ele teve que sair do país. O YouTube não monetiza mais os vídeos dele. O Monark foi cancelado. O Felca não foi. Caralho. Se fosse, não teria um programa no maior canal de TV da América Latina sobre saúde mental. Parece um roteiro de um episódio do South Park. E segundo, essa Então, mas sobre isso... Meu Deus. Então, quando ele disse que ia ter um programa no Fantástico sobre saúde mental, eu tive essa mesma reação. Como assim? O filho da puta do Felca, doente, vai fazer um programa de saúde mental? Só que depois eu entendi. O programa é basicamente um cara cheio de problemas mentais conversando com profissionais da saúde, tentando regular a cachola. Não é bem ele que passa as dicas, ele meio que procura elas. Caralho, eu tô defendendo um desgraçado. Eu odeio o Felca. frase, de novo, é um vitimismo gigante. Vocês viram como ele ama fazer isso? É o modus operandi dele. Chama a namorada de puta, aparece falando que não tava bem. Xingam ele no Twitter, aparece mostrando, ó, me xingaram no Twitter. Aí tem essa frase, querendo tirar a atenção do cancelamento pra lembrar que já passou coisa pior. Toda a chance que ele tem, ele fala da fobia social dele. E quando teve os protestos do Roblox, talvez a coisa mais engraçada que já aconteceu na internet moderna, inclusive, quando eu vi que a criançada tava queimando ônibus e que uma das placas fazia referência pro Chico Buarque na ditadura, afasta de nós esse cálice, pai. Nós. Ao invés de afasta de mim, afasta de nós. Nessa hora eu entendi que a história estava sendo feita. Mas quando teve isso, ele foi nas redes sociais postar que as crianças estavam ameaçando ele. Eu tô sendo atacado por crianças na minha DM por conta que o Roblox tirou... Ah, mano, vai se fuder. Meu Deus do céu, cara. Ô, o Felk é muito vitimista, é muito cricrizinho, molenguinho do caralho. Pelo amor de Deus, são crianças. É um bando de eu com 8 anos mulaço, queria matar o meu. time inteiro do Grêmio quando rebaixaram o Corinthians. Pra que ficar se vitimizando com isso? E se você acha que não dá pra esse vídeo, perdão, essa aula de como se pronunciar ficar pior, ele achou que era de bom tom encerrar o vídeo dessa maneira. Agora, outro comentário que estão falando muito é se eu já aprendi a abrir a live. Em todo lugar que eu vou, vejo gente perguntando se eu consegui abrir a live, se eu aprendi a abrir a live. Bom, Aprendi. eu só quero falar que eu aprendi. Previsível pra caralho. Lindor, Ah, derreta-se, de novo. seu Será que ele esqueceu por que estavam falando isso pra ele? Ou ele, em sã consciência, disse... Tá, só recapitulando. Eu acho todo esse episódio envolvendo ele e a namorada uma bobeira. Só pra ficar mais claro do que já tá. decidiu fazer uma piada com a frase pra divulgar a live dele. Eu não tenho o que falar. Depois de toda essa situação com a ex, ele se meteu em outra situação no Twitter. Porque notaram que ele seguia uma conta de uma criança que fazia vídeos se sexualizando no Instagram. Cara, isso deu uma dor de cabeça pra ele, hein? Puta que pariu, vamos ver. Demorou um pouco até ele responder, mas ele disse que só seguia ela porque tava fazendo um vídeo de denúncia contra a sexualização infantil no Instagram. E seguia ela só pra deixar o perfil salvo. Aparentemente, a fábrica do bloco de notas tinha explodido. Na verdade, eu errei. O tempo Cara, vamos lá, deixa eu dar a minha opinião sobre isso. Como que o Felca não pensou que seguindo uma criança que se sexualiza na internet não ia despertar uma estranheza em alguns dos seus seguidores? Vamos lá, eu me colocando no lugar do Felca agora. Se eu vou fazer um vídeo criticando crianças que se sexualizam, eu não vou seguir nenhuma. Justamente por conta dessa possibilidade. Eu não ia querer que alguém me visse seguindo uma criança. Caralho, isso significa alguma coisa? Não, sei lá, vai que essa criança encontrou ele num evento e pediu pra ele seguir ela e ele esqueceu, sei lá. Só que, como eu falei, só pelo fato de existir a possibilidade das pessoas acharem estranho, estrategicamente não é legal. Se a ideia era fazer um vídeo, como o próprio Matheus disse, salva o link num bloco de notas, tira um print do perfil da pessoa e guarda numa pastinha, sei lá, existem tantas maneiras de você salvar o conteúdo pra você fazer vídeo depois. O cara foi na pior alternativa possível, seguir a pessoa. Repetindo, significa alguma coisa? Não, claro que não. Mas, diante de milhões de seguidores, com certeza vai existir uma parcela que vai achar estranho. E por que não seria uma boa ideia eliminar essa possibilidade? Eu acho que o Felca é Jack? Não. Mas ninguém pode negar que foi uma burrice do caralho fazer isso. Essa é minha opinião. Vamos lá.
O tema do vídeo era outro, mas enfim, o Felca, como vocês podem ver, disse que ia processar a pessoa que fez um post falando disso. E o maior problema pra ele é que a pessoa disse que ele curtia os vídeos dessa menina. Acontece que quando o Instagram recomenda o reel de alguém que é seguido por alguém que você segue, aparece ali embaixo seguido por, ao invés de curtido por. Provavelmente a pessoa viu isso e se confundiu, porque eu pelo menos nunca vi nenhum print comprovando uma curtida dele. Agora, eu espero muito que ele não tenha processado essa pessoa, porque do meu ponto de vista, esse é um questionamento totalmente ok de se fazer. Tá, vamos dar uma olhada. Por que o Felca segue essa criança que se sexualiza na net e curte todos os vídeos dela? Ah, eu não sei se ele curtiu ou não. Enfim, eu não lembro direito desse assunto. Lembro que isso viralizou bastante na época, mas os detalhes eu não acompanhei. Tá, então foi comprovado que ele seguia, mas não foi comprovado que ele curtia. Entendi. Bom, esse é o tipo de comentário que não diz exatamente o que talvez essa pessoa queria dizer, mas que induz as pessoas a acreditarem em algo. Não sei se é o suficiente pro Felca ganhar um processo, porque realmente a pessoa só tá questionando, ela só tá achando estranho. E no meu ponto de vista também, não tem problema a pessoa achar estranho algo. O problema é ela afirmar. No meu ponto de vista, esse é o problema. Eu entendo que ela confundiu a situação, mas ele realmente seguia a conta. Não é nenhum absurdo a pessoa questionar isso. É o mínimo que alguém devia fazer. Só que aí nos comentários todo mundo defendendo o Felca. O Lapada Seca. A conta é dele, ele segue quem ele quiser. Eu devo estar ficando louco. Agiram como se a pessoa que questionou aquilo tivesse cometido um crime terrível. E a justificativa dele de que seguiu pra salvar, ele segue 3.000 pessoas. Deixar nos seguidos é realmente mais fácil de salvar do que só anotar o link do perfil. Mais. Ou então se tiver a 3.000 pessoas, caralho, o post ia se perder no meio lá, ou seja, ficou mais estranho ainda. desculpa de, mas ela pode mudar o arroba, era só enviar o perfil em DM pra si mesmo, que o perfil fica salvo lá, mesmo se mudar o arroba. Uma pessoa ser processada por questionar algo assim faz com que outras pessoas tenham medo de questionar quando verem outra pessoa fazendo o mesmo. E isso é o completo oposto de uma luta contra a pedofilia. E quando ele finalmente lançou o vídeo da adultização, uma metamorfose... Então, mas... Tá, vamos lá. A justificativa do Felca foi muito ruim, mas pode ser verdade. Ele pode ter sido burro na escolha de armazenar o conteúdo? Pode. A questão é que se alguém disse que ele é Jack, eu acredito que essa pessoa deveria ser processada mesmo. Porque mesmo sendo estranha essa decisão do Felca de armazenar o conteúdo seguindo a pessoa, não é o suficiente pra acusar ele de alguma coisa. Aconteceu. Eu brinquei que ele foi muito adorado porque aqui é o Brasil, mas a verdade é que em qualquer país isso aconteceria. Ele expôs e diretamente causou a prisão de um dos maiores pedófilos do Brasil. Um dos maiores top 3 pedófilos. E que bom que isso aconteceu. É o maior? Muita gente achou ruim que foi o Felca quem trouxe isso à luz, por causa de todo o engajamento que ele ganhou, mas eu acho que encher o ego de um influencer em troca de prender um pedófilo é uma troca extremamente fácil de fazer. Eu não tenho nenhum problema com esse vídeo e eu gosto muito que ele existia. Mas como encheu o ego? O Felca já chegou a dizer que é narcisista. Tudo isso quando ainda fazia vídeo testando a base da Virgínia. Imagina com ele passando no Jornal Nacional, sendo convidado pra falar com o Pedro Bial, no Roda Viva, ganhando um prêmio da associação... Nossa, o ego desse cara deve estar estralando. Puta que pariu. Brasileira de Psiquiatria, nomeando ele parceiro nacional das... Nossa, cara, ele deve bater punheta olhando o próprio reflexo. Olhando a bunda dele no espelho. Saúde mental. Ah, tá. O Felca agora, ele não é só mais um influencer, ele se tornou tudo aquilo que o Felipe Neto tem tentado ser há anos. Uma figura intelectual que literalmente mudou o país. O Felipe sempre tentou abordar causas mais sérias, mas ninguém nunca dava bola pra ele, porque ele era insuportável. Eu ainda acho que os dois vão brigar. Mas com o Felca foi diferente. Como o Pediri paraibano era muito famoso no Instagram, grande parte das pessoas que só usam o Instagram assistiram o vídeo do Felca. E elas estavam tão acostumadas com o intelecto de influencers como Tirulipa e Virgínia, que ficaram totalmente embasbacadas com o Felca. Porque ele é diferente de todos os influenciadores. Ele fala um pouquinho melhor. Ele é intelectual. Ele lê 10 páginas de livro por dia, de acordo com esse corte do Flow Podcast. O Felipe Neto tinha um clube do livro. E ninguém ligava. Mas não, o Felca é diferente. Ele não liga pra dinheiro. Ele falou pro Bial que quando postou a adultização, ele ficou o mês todo sem qualquer tipo de renda. Porque o vídeo era desmonetizado e ele recusou toda a publi que apareceu durante esse período. Minha renda, faz o menor sentido. Nesse mês, ela foi completamente... Não teve qualquer tipo de renda. No mês
Cara, vamos lá. Eu acho a coisa mais imbecil do mundo o criador de conteúdo desmonetizar um vídeo porque um assunto é mais pesado ou que envolve morte. Isso não faz o menor sentido. Porque a monetização não é só o quanto a pessoa ganha em dinheiro em relação àquele vídeo em específico. A monetização é algo muito mais ampla. Quando a pessoa faz um vídeo que tá amarelinho, que tá desmonetizado, e esse vídeo pega 50 milhões de acessos, o perfil dessa pessoa é valorizado ao extremo. Não importa se está rolando a monetização, não importa se está rolando anúncio. Querendo ou não, o perfil dessa pessoa é extremamente valorizado, o que vai possibilitar esse criador de conteúdo fazer futuras publicidades por valores estratosféricos. Então tudo bem, ele não ganhou nada naquele vídeo. Só que no dia seguinte ele vai ganhar. E outra, se ele ganhou muito acesso com um vídeo em específico, um vídeo desmonetizado, as pessoas que encontraram esse criador de conteúdo por conta desse vídeo vão maratonar todos os outros que são monetizados. E se você aí não é criador de conteúdo, eu vou explicar uma coisa. Quando você lança um vídeo e esse vídeo tem muito acesso, vários outros vídeos seus também ganham muitos acessos. Então recapitulando, os números que o criador de conteúdo ganha com o tal vídeo desmonetizado, querendo ou não, valorizam o canal inteiro dele, o que futuramente vai resultar em dinheiro. E quando um vídeo específico viraliza, todos os outros que são monetizados ganham acesso também. E só uma observação, dependendo de quantos acessos um vídeo pega, vamos usar de exemplo o vídeo do Felca, que pegou 50 milhões. Eu tenho certeza que mesmo esse vídeo sendo desmonetizado, talvez o mês que ele lançou esse vídeo tenha sido o mais lucrativo para ele. Talvez não, eu não tenho dúvidas que foi. A monetização não acontece somente em um dia, ela acontece eternamente. E onde ele tá agora? Na Globo. Ele assinou um bom contrato e tá ganhando uma boa grana. Ou seja, no final das contas, o vídeo foi monetizado, sim senhor. Então o cara que não monetiza o vídeo porque estou passando um assunto pesado, é bobo, para não usar outro adjetivo. Quando o vídeo foi postado, o canal dele teve 67 milhões de views no YouTube. 50 milhões foram do adultização, mas as outras 17 milhões foram todas em vídeos monetizados. Caralho, é exatamente o que eu falei, perfeito. Bem menos que o tanto que ele deve ganhar com o story, mas ainda assim é muito dinheiro. Eu sou youtuber. Não, foi 17 milhões que ele fez com vídeos monetizados, ou seja, muito mais do que ele fazia com os vídeos normais dele. Sei quanto vale 17 milhões de views. A média de views mensais dele era de 1 milhão ainda por cima. Deu uma diferença bem grande. E teve o A média mensal? 1 milhão? Caralho. canal de cortes ainda, que ganhou Ou seja, ele ganhou 17 vezes mais. 15 milhões de views. Falar que ficou sem qualquer tipo de renda é uma meteção de louco gigante. Sem falar que ganhou tanto seguidor que o valor da publi deve ter aumentado muito, né? E falando nisso, ele fez um vídeo recentemente no Instagram falando mal de inteligência artificial. E por algum motivo ele resolve falar mal de uma IA bem específica, que ninguém nunca nem ouviu falar. Ele tava criticando que essa IA dizia que ia ser seu melhor amigo. Estranho, pra que escolher uma tão específica assim? Porque só não falou do ChatGPT? Que as pessoas já usam de melhor amigo, usam até de psicólogo, ia ser bem melhor e mais abrangente falar diretamente sobre o ChatGPT. Mas exatamente 24 horas depois, no dia seguinte, ele postou outro vídeo sobre isso, dizendo que descobriu que essa IA, na verdade, era da Pedigree, que estava, de acordo com ele mesmo, fazendo uma das campanhas de marketing mais geniais de todos os tempos. E olha só que legal, eles resolveram patrocinar o Felca agora. Uma incrível coincidência que essa IA ultra específica era uma campanha de marketing. E se você tá achando que foi armado, você tá totalmente enganado. Princípio. Porque no outro vídeo não tem nada sinalizando que era público. O que seria contra o artigo 36 do Código do Consumidor. E o Felca e a Pedigree jamais fariam isso. Não, o Felca ele é um gênio. Ele faz vídeos reflexivos, sempre comendo por algum motivo. Parece fetiche. Mas ele é um grande pensador moderno. Cara, que bizarro isso, mano. Olha isso, 20 milhões, 4 milhões, 17 milhões. Ele nunca alcançaria isso se não fosse o vídeo desmonetizado. Pelo menos é isso que os comentários sempre dizem. E ele ama ser visto O influenciador mais necessário da internet. assim. Ele já fazia esse tipo de vídeo, mas desde a adultização ele passou a dar um foco muito maior para esse conteúdo, nesse formato. Porque ele gosta de ser visto como intelectual. Ele deve amar quando posta um vídeo falando frases de Tumblr e as pessoas comentam: não acredito que esse é o mesmo cara que falou da base da Virgínia. Ele já não era tão engraçado, o humor dele era autodepreciativo de adolescente sad boy ou falando das coisas com deboche. Mas agora ele parece nem tentar fazer piada mais. E no maior ato de oportunismo, desde o Ronaldo na final de 2002, os políticos pegaram um projeto de lei de 2022 e relançaram ele com o nome de Lei Felca, porque assim era muito mais fácil do público concordar. Eu tenho uma opinião sobre a Lei Felca, mas eu não vou falar, porque eu sou youtuber, então eu sou covarde.
E se você apresentar qualquer descontentamento com essa lei, o outro lado te chama de pedófilo. Um pensamento que o próprio Felca fomentou. Eu ia mostrar o vídeo aqui, mas o momento que ele fala isso é bem nojento, porque ele descreve detalhadamente um ato pedófilo na internet e logo em seguida diz: se você conhece alguém contra essa mudança, desconfie. Mas não, ninguém é contra essa mudança. Nunca foi esse o tópico que alguém foi contra nessa lei. O que ele tá dizendo é: se você ouvir alguém sendo contra essa mudança, desconfia que é pedófilo. Meu Deus! Como que alguém que se diz tão intelectual instrui os seus seguidores a recusar ouvir qualquer tipo de argumento contrário? E seguindo essa linha de pensamento dele, será que eu devia desconfiar quando uma pessoa segue conta de menor de idade se sexualizando no Instagram? Ou essa lógica só se aplica quando convém? A Globo contra... Nossa, que soco no estômago. Foda. Tratar ele também foi um ato de oportunismo gigantesco, que na minha opinião foi muito mais benéfico para a própria Globo do que para o Felca. Dando um quadro para ele de 8 minutos no Fantástico, ela conseguiu fazer uma propaganda gigante. 8 minutos que parecem 2 horas. Num grupo de pessoas que não assiste TV mais, que são os jovens. E ainda calculou perfeitamente a estreia do programa, aguardando até o momento que estivessem falando bastante dele, que no caso foi a vigência da Lei Felca. Sobre o programa, foram só 6 episódios de um negócio muito pretensioso. O Felca em si é um ator terrível. Eu não sei se ele é realmente o único roteirista, porque só ele é acreditado. Eu espero que não, porque é uma equipe de psicólogos quem devia escrever isso. Mas uma coisa eu tenho certeza: não tem figurinista, porque, pelo amor de Deus, zero senso de moda. Teve um breve momento na história que tentaram pintar ele como referência de moda e capitalizaram muito na estranheza dele. A Vans fez uma propaganda terrível, tentando emplacar o slogan "Continua esquisito". Ele foi no desfile de moda, vestido de Mona Lisa, acho que tá arrasando. E teve esse ensaio que vocês vão me chamar de louco, mas eu tenho certeza que ele fez a pose do Bafomé de propósito. Ele nunca vai admitir, mas eu tenho certeza que foi de propósito. Ano passado eu comprei um Labubu, porque foda-se. E ele também veio na pose do Bafomé. Eu não tô ficando louco. Eu espero muito que os números do programa no YouTube reflitam o verdadeiro retorno dele, porque aí significa que flopou. Ia ser muito engraçado dar pelo menos... Esse tanto de view pra um programa da Globo. um golpezinho no ego Complicado. dele. E é isso que eu não entendo. Tanta coisa podia ser evitada se ele não fosse pra Globo. Todo o passo que ele deu na carreira até agora foi tudo tão pensado, tão calculado. Como ele mesmo diz, ele é uma pessoa tão metódica que não faz sentido ele dar um mole gigantesco desse. Uma das coisas que ele mais se orgulhava é que ele foi contra as bets. E, perdão, ele fez um Reels falando mal das bets. A gente tem que ser específico. E sempre que ele vai falar dele mesmo pros outros, ele diz: ah, porque eu fui contra as bets e depois eu fui contra a adultização. E aí ele assina um contrato com uma emissora que é infestada de anúncio de bet. E Que é dona de uma bet. Bom, mas ele não fez um Reels, ele bateu forte, fez várias lives, falou bastante sobre isso. É claro, de um jeito insuportável, moralista pra caralho. Porque funcionava, né? Sempre foi muito fácil bater em bet. pra Globo era algo que encheria tanto o ego dele que ele se cegou na hora de tomar a decisão. Ter uma lei com o nome dele era algo tão gigantesco que ele nem se deu ao trabalho de pensar num argumento bom de verdade pra defender ela. Só chegou e disse quem é contra é pedófilo também. Era muito mais fácil pagar Nossa. uma de intelectual quando só os fãs dele viam o que ele falava. Mas a partir do momento que pessoas de fora começaram a ver, ele começou a se perder muito. O problema do Felca é que ele chegou num nível, é claro, por conta de todas as conquistas dele, programa na Globo, números infinitos de visualização, esse cara chegou num ponto que ele nem questiona mais a possibilidade de existirem pessoas que raciocinam melhor que ele. Na cabeça esquisita dele, ninguém é mais esperto que ele. Então, se ele olha no espelho e enxerga um cara intelectual, ele é intelectual. Como que alguém não vai enxergar algo que ele tá enxergando? Como que alguém pode rebater um raciocínio meu? Não, porque se eu raciocinei, é porque tá certo. Olhem pra mim, eu sou um gênio. O meu raciocínio tá aqui, os das outras pessoas aqui. As pessoas precisam comer muito arroz e feijão pra conseguir a visão que eu tenho. E aí, nesse ponto que ele falha, começa a falar umas besteiras. Aquele pronunciamento que ele deu sobre a Lei Felca foi uma bosta. Não é à toa que vários canais de YouTube refutaram aquela merda. Impossível esquecer ele do nada falando do John Vlogs. Tanta coisa pra falar do John Vlogs. E o que ele decide falar é que o John Vlogs faz sexo em festa. Ele teve uma noite de sexo, que maravilha. Sério isso? Quando ele acordar no dia seguinte,
A pessoa terá ido embora, natural. E o que ele sente é um profundo vazio. Caralho, mano. Felca falando isso. Desculpa, mas olha o jeito que ele fala essa frase. É um profundo vazio. Nada desse cara soa natural pra mim. Mas sabe por quê? Porque ele é um oportunista profissional. Ele nunca desperdiça chance nenhuma de aparecer. Já já ele vai aparecer fazendo um vídeo sobre Red Pill. E aí vão vir nesse vídeo e falar: por que você tá atacando um cara que é contra o movimento Red Pill? Esse é um ciclo Ele só vai no fácil, né? que nunca vai acabar. É isso, esse foi o vídeo do Mateus505. Eu vou pedir encarecidamente para vocês se inscreverem no canal dele. É um baita vídeo, viu, cara? Claro que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, mas se vocês quiserem digitar no YouTube, o nome do vídeo é Felca se perdeu no personagem. Bom, eu acho que é isso. Tudo que eu tinha para falar eu já falei. E se faltou alguma coisa nesse vídeo, provavelmente tá no meu canal secundário chamado Kill. Só Kill, sem o voice. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Espero encontrar vocês no próximo. Tchau.